Brasileiros e brasileiras, minhas únicas vossas excelências, Deus e saúde, ótima semana, abençoada, iluminada, com alegrias e vitórias para toda a nossa pátria amada, triste no dia a dia com tudo que estamos vendo. Só lembrando que ontem, dia dos professores, eu pude ficar tão alegre. Se a visão não vai bem, a memória, ela cada vez é melhor. Eu escrevi em meu Twitter, presidente Messias, o nome de todos os meus professores, desde o primário até o ginásio, 26. E liguei para a minha melhor amiga de infância, a Cristina. Esqueci de alguém? Ela me xingou, no bom sentido, né? Como é que você tem uma memória dessa? Eu nem lembrava de alguns aqui. Então, ela, você esqueceu apenas de um. De quem? Do Dinali. Porque professor é a nossa maior fonte do conhecimento, né? Para mim, professor, às vezes, e na maioria das vezes, tem importância de pai, Girão, né? De um pai para a gente, né? Quanto tempo que a gente fica na escola? Eu sou do tempo de ficar o dia todo na escola. Agora, senhoras e senhores, subir na tribuna hoje, com tantos assuntos locais, factuais, não dá para você fugir, nesse 16 de outubro, para lamentar a crise deflagrada no Oriente Médio depois do surpreendente ataque do grupo extremista, terrorista, canalha, que devia estar no inferno, chamado Hamas, a Israel. Isto no primeiro sábado do mês, dia 7. E que não se seja injusto com o presidente Lula. Em nenhum momento o presidente Lula declarou que o Hamas não é terrorista. Ele apenas disse para não confundir Hamas com palestinos. Os palestinos não são terroristas. E eu conversava isso com o senador Messias, com o senador Paim, com o senador Confúcio e agora com o senador Girão, porque não gosto de injustiça. Assim como acontecia injustiça com o ex-presidente Bolsonaro, eu era o primeiro aqui na tribuna a defendê-lo. A ação terrorista desfechada há 9 dias contou com a reação na mesma proporção. Sucederam-se bombardeios e a promessa de Israel de cerco total à faixa de Gaza, com o planejamento de ação por mar, terra e ar, que pode acontecer a qualquer momento. Já são mais de 4.000 mortos entre palestinos e israelenses, na maioria civis, inadmissível numa guerra. E os analistas internacionais projetam para a região um período de violência sem precedentes. Manifesto minha solidariedade sincera aos familiares dos 3 brasileiros que morreram no conflito, em um momento que deveria ser apenas de alegria, meu Deus. Eles participavam de um festival de música quando houve o ataque covarde do terrorista Hamas. O governo do Brasil condenou o ato terrorista e de imediato concentrou esforços no sentido de repatriar brasileiros da região, tanto de Israel quanto da faixa de Gaza, onde seria criado um corredor humanitário, o que está em negociação na ONU. Abro parêntese para louvar o sucesso do resgate dos brasileiros organizado pelo Itamaraty, evidenciando mais uma vez a competência de seu corpo diplomático e concretizado com o apoio decisivo da Força Aérea Brasileira. Quase 1.000 brasileiros já foram repatriados em aviões da FAB, um trabalho cirúrgico
preciso que discretamente superou dificuldades logísticas e com muita eficiência, sem estardalhaço, vem alcançando pleno êxito, um motivo de orgulho para o Brasil. Quanto à situação no Oriente Médio, ela é extremamente delicada. De um lado, as lideranças palestinas moderadas estão subjugadas pelo Hamas, e de outro, o governo de Israel, depois de sofrer um ataque inimaginável, tende a fazer valer o seu reconhecido poderio bélico e varrer militarmente a faixa de Gaza, com consequências imprevisíveis. Há ainda um temor geral pelo risco de ampliação do conflito, com o envolvimento de outros grupos extremistas e até mesmo de outros países. A possibilidade de regionalização da guerra provoca sobressaltos em um mundo já abalado com o confronto entre Rússia e Ucrânia. Causa preocupação, sobretudo, a troca de farpas agora, pátria amada, entre Irã e Estados Unidos. Temos que rezar e muito. Mas não se pode perder a esperança. Basta lembrar que em setembro último completou 30 anos o Acordo de Oslo, que assegurou a autonomia palestina na faixa de Gaza. Por causa da iniciativa, os líderes Yasser Arafat, da Organização para a Libertação da Palestina, Yitzhak Rabin e Shimon Peres, de Israel, ganharam em 1994 o Prêmio Nobel da Paz. Paz que tem ficado cada vez mais distante, desde que o Hamas, que eu tenho nojo de falar essa palavra, ocupou o comando da faixa de Gaza em 2007. Ao invés de buscar saídas negociadas para a questão palestina, o grupo insiste na pregação e em ações terroristas pelo fim do Estado de Israel. Uma radicalização que não tem levado a nada, serve apenas para alimentar ódios e dar argumentos a quem depende do antissemitismo e a islamofobia. Com isso, fica em segundo plano o essencial, a discussão sobre a necessidade de constituição de um Estado palestino, algo que o mundo precisa considerar 75 anos depois da criação do Estado de Israel. É difícil, sim, mas precisa ser considerado, pela simples razão de que não resultou em solução definitiva tudo o que foi tentado, negociado e acordado até agora entre as várias conflagrações que se sucedem. Para fechar, a meu ver, humildemente, não existe alternativa para evitar o caos, o báratro. Os líderes mundiais precisam, com urgência, reencontrar o caminho da diplomacia, e não apenas no Oriente Médio.